Olá, sétimo ano! Bem-vindo à videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. Vem comigo que a aula de hoje está super especial, muita coisa nova e muita coisa para você anotar no seu caderno. Então, se você não está com o seu material agora aí do seu lado, pausa o vídeo, vai lá, pegue todo o seu material e lembre que a Prof gosta de tudo bem caprichadésimo, deixa maravilhoso o caderno, tá? Bem colorido e explicadinho para ficar delicioso de olhar o seu caderno e você ter vontade de olhar o caderno, tá bom? Então a aula de hoje é sobre expressões numéricas. Nas expressões numéricas, as operações potenciação, raiz quadrada, multiplicação, divisão, adição, subtração. E a aula de hoje é a aula 1 de 2. Quer dizer o quê? Que numa próxima videoaula nós veremos um pouquinho mais sobre expressões numéricas, né? Que é bem importante. Vamos lá. O objetivo proposto para esta aula é retomar a ordem em que as operações devem ser feitas em uma expressão numérica, mobilizando os conhecimentos que os alunos já construíram sobre expressões numéricas, porque vocês já conhecem expressões numéricas, tá? Então vamos só aqui, ó, que a Prof também sempre gosta, o quê? Que você leia e entenda o que você está lendo, né? Senão não fica legal, certo? Ó, palavra expressões, é porque irão aparecer várias operações na mesma conta. E numéricas, agora sétimo ano tem que começar a entender isso, porque logo irão aparecer expressões não só numéricas, tá bom? Palavra numéricas, números, então irão aparecer somente números por enquanto. E também é divertido. Expressões numéricas. As expressões devem ser resolvidas obedecendo a seguinte ordem das operações. Então, o que nós resolvemos primeiro? Potenciação e radiciação, certo? Depois de resolvido potência e raiz, nós resolvemos multiplicação e divisão. E por último, lá depois de ter resolvido todas essas operações, nós resolvemos adição e subtração. No entanto, além dessas ordens, também temos nessas operações são realizadas, tá? Primeiro, os parênteses, que são os nossos símbolos que a gente também tem nas operações. Depois, em segundo lugar, nós resolvemos o que está dentro dos colchetes. E por último, o que está dentro das chaves. Lembram de tudo isso? Então, a Prof aqui na videoaula de hoje já traz exemplos de expressões numéricas. Então, o que eu vou sugerir para você? Que você copie essas expressões numéricas depois no seu caderno, mas não a resolução dela. Você irá assistir a Prof explicar, ver tudinho, certo? E depois você irá resolver no seu caderno sem olhar a resolução da Prof. Você copia a expressão e deixa o vídeo ali e resolve e depois volta a olhar. Mas primeiro, obrigatoriamente, obedece o que eu estou falando que dará tudo certo, tá? Segue o que a Prof está indicando. Não me levem assim na brincadeira, leva bem a sério. Você escuta a explicação da Prof, bem escutadinho, presta bastante atenção e depois você tenta resolver ela sozinho, porque daí fica a explicação, você resolve com a explicação recém-vista que irá dar certo. Então vamos para o primeiro exemplo. Expressão numérica. Primeira coisa que eu devo fazer, a leitura dessa expressão numérica, assim como eu leio qualquer coisa da língua portuguesa. Então vamos lá para a leitura? Menos 3 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 16, menos 1 elevado à sétima potência, mais 5 elevado ao quadrado. Recordando, o que eu resolvo primeiro mesmo? Potências e raiz. Aparece potência e raiz? Sim, aparece potência e raiz. Então vamos lá, menos 3 ao quadrado.
Como eu tenho menos 3 elevado ao quadrado dentro de um parêntese, significa que tudo está elevado ao expoente 2, inclusive o número negativo. Menos elevado a 2 ficará mais. 3 elevado a 2, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, esse menos 3 elevado a 2 ficará mais 9. Continua minha leitura. Depois disso vem o sinal de menos. Eu vou repetir esse sinal negativo. Menos é uma subtração. Aí eu leio raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Continua a leitura na expressão. Depois dessa raiz de 16, sinalzinho de menos. Vou repeti-lo. Aí eu tenho menos 1 elevado à 7ª potência. Menos dentro do parênteses, elevado à 7ª potência. 7 é um número ímpar. Negativo, elevado a expoente ímpar, fica negativo. E 1 elevado a 7 vai dar 1. Dica da professora Dilcleia. A potenciação aqui, ó, que está no meio da continha. Se ela está dentro de um parênteses, o resultado cai dentro do parênteses. Não façam 2 processos ao mesmo tempo. Combinado? Continua a leitura da expressão numérica. Resolvi essa potenciação, agora eu tenho o sinalzinho de mais e 5 elevado ao quadrado, que não está dentro de um parênteses, então não preciso me preocupar. 5 ao quadrado é 25. Vejam, na primeira linha eu resolvi todas as potências e todas as raízes. Agora, o que eu indico é, faça a leitura desta nova expressão numérica, que são os resultados da primeira linha. Lendo ela, mais 9 menos 4 menos 1 mais 25. Quais as operações matemáticas que ficaram agora para serem resolvidas? Adição e subtração. E na adição e subtração de números negativos e positivos, a primeira coisa a ser feita é eliminar os parênteses. Aonde aparecem os parênteses, gente? Lá atrás, no menos 1, ó. Eu tenho na frente dele o sinal negativo e dentro o sinal negativo. Como que a prof. Dilcleia mostrou para vocês numa outra videoaula? Se na frente do parênteses tem sinal negativo, você lê o oposto do número que está lá dentro. Quem é o oposto de menos 1? O mais 1. E todo o restante da minha expressão numérica, eu só vou copiar, ó, o mais 9, o menos 4 e o mais 25. O que faz agora? Lê novamente essa expressão numérica. Mais 9 menos 4 mais 1 mais 25. Você tem somente adições e subtrações. Agora, a partir daqui, não existe um único caminho. É difícil ensinar assim, gente? É bem difícil, não é fácil para o professor ensinar desse jeito. Mas eu vou mostrar um dos caminhos, tá? Não é o único, lembra? Mas, quando eu tenho essa conta aqui, vou vir aqui no quadro, eu tenho os números. Mais 9, menos 4, mais 1, mais 25. Vou mostrar como a prof prefere. Eu prefiro, tá? Que é um método, um caminho de resolução. Eu vou pegar todos os números que representam que eu tenho dinheiro. Pensa assim que sempre vai dar certo quando pensa em dinheiro, ó. O 9, eu tenho 9. Esse eu gastei, né? Sinal negativo. O mais 1, eu tenho 1. Mais 25, eu tenho 25. Então, eu vou juntar todo o dinheiro que eu tenho. Eu tenho 9, eu tenho 1, eu tenho 10. 10 e tenho 25, eu tenho 35. Então, eu escrevo aqui, ó. Eu tenho 35. Ter é sinal positivo. O único valor negativo é o menos 4. Então, eu gasto 4. Tá? Esse, lembrando, é um dos caminhos. É o caminho que a prof. Dilcleia vai mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos voltar no nosso slide, ó. Mais 9, menos 4, mais 1, mais 25, fico com mais 35, menos 4. Agora, o que você vai pensar? Se você tem R$35 e está gastando R$4, você vai pensar o quê? Eu recebo troco ou eu fico devendo? Eu
Eu recebo troco porque eu tenho mais dinheiro do que eu gastei. E quanto você irá receber de troco? Irá receber 31. Por isso, mais 31, porque você recebe esse dinheiro. Feito? Primeira expressão numérica, tudo beleza? Vamos para um segundo exemplo de expressões numéricas. Agora eu tenho raiz quadrada de 225 mais menos 4 vezes o mais 3, menos 10. Nessa expressão numérica, tá? Fazendo a leitura dela. Raiz quadrada de 225. Então, eu vou resolver esta raiz quadrada. Raiz quadrada é pensar o número vezes ele mesmo para dar 225. Quem é esse número mesmo para dar o 225? É o número 15. 15 vezes 15 dá 225. Continuando a minha leitura, eu tenho um sinalzinho de mais. E agora eu tenho já uma multiplicação do menos 4 vezes o mais 3. Estão enxergando? E a prof fez esse resultado já. Por que eu posso resolver já essa multiplicação? Porque não depende de outro resultado. Outra dica da prof. Dilcleia. O menos 4 vezes o mais 3. Parênteses no menos 4. Parênteses no mais 3. O resultado cai dentro do parênteses. Usa essa dica que não tem erro. Vejam, menos vezes mais dá menos. E 4 vezes 3 é 12. E agora, continuando a expressão, eu vou repetir o menos e o 10. Ler novamente a expressão numérica. 15 mais menos 12 menos 10. Quais operações matemáticas que eu tenho para resolver agora? Adição e subtração. Na adição e subtração, primeiro eu vou eliminar os parênteses. Neste caso, como eu tenho sinal positivo na frente dos parênteses, não altera nada, basta repetir quem está lá dentro, que é o menos 12. E tudo o restante da expressão numérica, que é o número 15 e o menos 10, basta copiar novamente. O que eu fiquei? Com uma nova pedaço de expressão. Ler novamente toda ela. 15 menos 12 menos 10. Como eu expliquei anteriormente, nesse pedaço aqui, a prof. Dilcleia prefere. Vou juntar todo o dinheiro que eu tenho. Qual o único valor que representa positivo, gente? O 15. Então, eu só tenho 15. O menos 12 e o menos 10, gastei 12 e gastei 10. Quanto que eu gastei? Eu gastei 22. Se eu tenho 15 reais e gasto 22 reais, eu vou ficar devendo. E é só fazer 22 menos 15 dá 7. Eu vou ficar devendo 7. E a palavrinha devendo é menos 7. Feita essa expressão, vamos para um terceiro exemplo de expressão numérica. Olha agora ela. 5 ao quadrado mais raiz quadrada de 9 menos colchetes mais 20 dividido por menos 4 mais 13 fecha colchetes. Cuidar nesse tipo de expressão numérica, desculpa, nem é a palavra cuidar não. Quando aparece símbolos, ela se torna até mais fácil de resolver quando não aparece símbolos. Porque você fixa teu pensamento, eu tenho que resolver o que está dentro do colchetes, né? Neste caso. No entanto, as operações também não podem ser esquecidas. Dentro das operações, a ordem de resolução é primeiro potência e raiz. E aparece uma potenciação. 5 elevado ao quadrado, você já resolve. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Vou repetir o sinal de mais. Raiz quadrada do 9, também já vou resolver. Quanto que é a raiz quadrada do 9? 3. Continua a expressão, repete o menos. Aí eu tenho uma divisão dentro do meu colchetes. Esta divisão de mais 20 dividido por menos 4, você vai pensar tanto regrinha de sinais quanto a própria divisão. Mais dividido por menos é menos. E 20 dividido por 4 é 5. Aí eu vou copiar o mais 3 e vou fechar o meu colchetes. Agora eu leio novamente toda a expressão.
25 mais 3 menos colchetes, menos 5 mais 3. O que eu resolvo agora? Resolvo o que está dentro dos colchetes. E tudo que está fora dele você vai só repetir porque tem conta de adição e subtração, né? Tá? Menos 5 mais 3. Eu tenho 3 e gasto 5. Se eu tenho 3 e gasto 5, está faltando dinheiro nesse caso. Está faltando 2. Se está faltando é sinal negativo. Ele ficará dentro desse colchete. E tudo o restante vou repetir. Ler novamente a expressão. 25 mais 3 menos 2. Tenho só operações de adição e subtração. Adição e subtração, primeiro eu vou eliminar parênteses. Neste caso não tem parênteses, mas ele está disfarçado de colchetes, né? Então eu vou eliminar esse meu colchetes. Se na frente desse colchete tem sinal negativo, eu leio o oposto do número que está lá dentro. E quem é o oposto de menos 2? É um mais 2. E agora você vai repetir o 25 mais 3 com esse mais 2. Veja, maneira da prof. Dilcleia agora nesse processo é: eu tenho 25, eu tenho 3 e tenho 2. Então basta somar todos eles. E eu vou ficar com o mais 30, certo? Essas eram as expressões numéricas que a prof. Trouxe como exemplo para vocês. Como eu combinei lá no início, eu disse, assistam a explicação da prof. E depois você irá copiar esses exemplos no seu caderno. Mas como você vai fazer? Você não vai copiar a resolução, você vai deixar só a expressão numérica. E depois você vai resolvendo o teu passo a passo. Aí volta na videoaula, compara a tua resolução com a da prof, tá certo? Lembrando, não é o único caminho como a prof trouxe. Pode ser que você siga um outro caminho, mas a resposta final deverá ser a mesma. Combinadinho? Deixe caprichado no seu caderno. Espero que vocês tenham entendido e aceitem essa dica da prof, essa ideia de primeiro assistir a explicação e depois você faz sozinho no seu caderno, tá? Não copia, porque você tem que aprender a fazer. Tudo certo? Então, chegando ao final da nossa videoaula de hoje, obrigado pela atenção, pela sua atenção dedicada a mim. Espero que tenham entendido tudinho e nos encontramos numa próxima videoaula. Tchau, tchau da prof. Dilcleia.